E um tema muito oportuno para falarmos nessa retomada dos nossos cultos públicos presenciais é reconstruir, é reconstrução. Para muitos de nós, para a maioria das pessoas, de certa forma, a afetação dos últimos meses foi profunda. Para alguns, talvez nem tanto. Mas creio eu e afirmo que, sabendo das relações humanas, conhecendo o coração do homem, acompanhando muitas famílias, casamentos, relações de pais com filhos, parte de saúde, financeira, empresarial, de trabalho, quantas pessoas foram profundamente afetadas nesse tempo. Talvez muitas pessoas vivendo luto dos últimos meses, talvez pessoas precisando que áreas das suas vidas sejam restauradas, reconstruídas, refeitas, reedificadas. Áreas no casamento, que são casados, não é novidade para ninguém, basta ler os jornais, as estatísticas, de percebermos quantos divórcios aconteceram nos últimos meses, muito, muito, muito acima da média. E muitos talvez não se divorciaram, mas estão vivendo crises conjugais muito graves. Relacionamentos familiares, entre irmãos, entre pais, entre filhos, enfim, de grande dificuldade ainda que estamos vivendo. Apesar que parece, quando olhamos a cidade, quando olhamos o movimento, há uma certa normalidade. Sabemos que nas relações entre as pessoas, nas relações entre as pessoas e Deus, seu Pai, ainda há muito por ser edificado, reedificado e reconstruído. E para falarmos de reconstrução, para falarmos de fazermos o novo, para que experimentemos o novo, ou aquele que Deus tem para nós precisamos estar alertas a algumas situações, algumas oposições que sofremos nesta reconstrução, nesse recomeço. E quando nós identificamos empecilhos, obstáculos, quando nós experimentamos e sabemos daquilo que pode evitar que reconstruamos, então nós possamos identificar esses pontos, esses empecilhos, remover esses obstáculos, para que essa reconstrução seja de fato feita na sua totalidade. Há dois tipos de construção, há dois tipos de reconstrução. Vamos agora pegar emprestado aí do nosso cotidiano, da nossa prática de vida. Aquela construção, onde nós construímos algo novo, a partir do nada, a partir do zero. É uma nova construção. Mas há também nas nossas vidas a reconstrução. Aquilo que é, por exemplo, quando você vai reformar um carro, uma casa, um móvel. E nós sabemos quanto que a reconstrução, ou seja, a reforma, ela é muito mais complexa. A reforma é muito mais complexa e, em muitos casos, quando nós pensamos em reforma de casa, a reforma ela é mais custosa, ela é mais cara por metro quadrado do que uma nova construção. Porque além de você ter que lidar com o que já existe, você tem que transformar naquilo que você deseja, que você quer. Nas nossas vidas não é tão diferente. Nas nossas vidas, em muitos casos, nós conseguimos construir algo do zero, do novo. Mas quase sempre nós precisamos reconstruir a partir de algo que já existe. Como, por exemplo, no casamento. Como, por exemplo, nas relações. Como, por exemplo, no nosso coração, que já passou por experiências passadas. E as experiências passadas há dois tipos: as boas experiências e as experiências ruins. E como lidar com ambas que vai definir e determinar o sucesso dessa reconstrução. Porque, por exemplo, a gente entra num novo relacionamento, e quando a gente entra naquele novo relacionamento, por mais que ele pode ser novo, nós carregamos uma carga de relacionamentos anteriores.
E nós corremos o risco sempre de achar que tudo que é novo vai ser igual ao que é passado. Porque nós carregamos no nosso coração essas oposições. Nós carregamos paradigmas, padrões passados, nós carregamos experiências passadas. E hoje nós queremos falar para reconstruir, ou como é o nosso subtema de hoje, desse novo tema, você está preparado para o novo de Deus? Você quer o novo de Deus? Quão de verdade você quer o novo? De falar assim que as experiências foram boas ou ruins, mas agora nós queremos experimentar o de hoje. Qual que é o de hoje? Qual que é o óleo fresco, o azeite de Deus, o bálsamo, que desce de Deus hoje? Não é o de ontem. É como lá no deserto, quando Deus tirava o seu povo da escravidão do Egito e levava para a terra prometida, onde Ele dava o maná, o alimento novo, todos os dias fresco. E quando eles tentavam guardar o de hoje para amanhã, apodrecia. Primeiro, porque Deus tem sempre novidade a cada dia. E segundo, que naquela ocasião queria mostrar ao seu povo que não era para olhar para trás, não era ter o medo da falta, mas a certeza e a convicção do suprimento de Deus no amanhã. Isso na nossa área emocional, afetiva, espiritual, relacional, financeira, material, psicológica. Aí você nomeia o que você está enfrentando no seu dia de hoje. Nós precisamos identificar nas nossas vidas quais são as oposições que o inimigo tenta nos embaraçar. E além dessas oposições, identificar nas nossas vidas os entulhos. Nós precisamos remover os entulhos para que o novo seja construído. Porque se nós insistimos em manter ao nosso lado aquilo que um dia já foi útil, entulho é isso. Entulho é algo que um dia já foi útil, foi desconstruído e deixamos ali achando que um dia eu preciso daquilo. É como muitas pessoas gostam de guardar, né? Tem até um programa na televisão, nesses TVs por satélite aí, que é os acumuladores. Pessoas que sempre acham que precisam guardar algo, ou porque tem um sentimento, tem um valor sentimental, ou porque acham que vão ter falta e um dia precisarão daquilo. Então é isso que nós queremos conversar um pouco hoje, sobre esse entendimento daquilo que são os obstáculos, as oposições inimigas na nossa vida, ao mesmo tempo os escombros ou os entulhos que nós mesmos insistimos em guardar. Os tempos são difíceis, ou tribulação, incertezas, muitas incertezas ainda. Se alguém falar que tem alguma certeza do que vai acontecer, é chute, é chutômetro, é a tentativa de adivinhar o que não pode ser adivinhado. Tem-se ideias, tem-se tendências, tem-se achismos, mas nós não conseguimos afirmar com certeza o amanhã, porque no final de contas, amados, o amanhã a Deus pertence. Nós não podemos mudar o passado, nós podemos viver o hoje, mas nós também não temos a certeza, a convicção do que será amanhã. A única certeza que eu e você temos do futuro é que Deus está lá. O que nos conforta, nos consola sobre o amanhã, sobre a semana que vem, sobre os planos, sobre a escola, o curso, a faculdade, o dinheiro, a empresa, os negócios, os investimentos, o casamento, é que Deus está lá. E se Deus está lá, aí é um consolo no nosso coração, um conforto no nosso espírito, que Deus estando lá, Ele tem o melhor para mim. Mesmo que eu não entenda, e mesmo sendo aquilo que eu não esperava, que eu aguardava outro, mas Deus tem outra coisa melhor ainda. Porque afinal de contas, amados, o melhor de Deus ainda está por vir. Se nós achamos que vivemos muitas coisas boas com Deus, nós não temos ideia quão coisas boas Deus tem ainda para nós no dia de amanhã. Então que nós possamos ter o nosso coração acalmado, tranquilizado, de reconstruir segundo os fundamentos desse Evangelho.
Porque quando nós estabelecemos os fundamentos da nossa vida baseados nesses princípios, eu te afirmo, sem medo de errar, com toda certeza e convicção no meu coração, que é melhor. Para isso, nós queremos hoje conhecer um pouco melhor a história de Neemias. Neemias é um personagem do Antigo Testamento que foi enviado por Deus para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, após eles terem sido invadidos, conquistados e levados cativos, escravizados pelos babilônicos, isso cerca de 5 séculos antes de Cristo. Deus usa essa história de restaurar e reconstruir os muros de Jerusalém como algo histórico à época, mas usa nas nossas vidas hoje como uma figura de linguagem. Então, os muros que foram reconstruídos de uma cidade de Jerusalém 5 séculos antes de Cristo nos ensina hoje, tanto tempo depois, a linguagem, uma linguagem figurada a respeito das proteções que nós estabelecemos ao nosso redor. Então, por exemplo, esse muro de Jerusalém, ele significava 2 coisas, significava a proteção dos seus inimigos e a justiça exercida por Deus. Porque era nas portas desse muro, quando ele existia, dessa muralha, que era julgada as causas do povo de Deus. Sem esse muro, que nós vamos hoje dizer que é o nosso muro espiritual, e nós não temos a estabilidade, a segurança da proteção, e nem a justiça de Deus pela falta dele. Então esses muros haviam sido quebrados, destruídos, queimados as portas, quando houve essa invasão dos babilônicos em Jerusalém, quando eles foram levados cativos. Muitos anos depois, então Neemias volta do cativeiro, vai para Jerusalém, usado por Deus para reconstruir esses muros. E nesta reconstrução, Neemias e os judeus, eles experimentaram algumas oposições graves. Oposições à época que queremos usar hoje também como uma linguagem figura para saber quais são as oposições que eu e você estamos enfrentando hoje. Todos nós, não se iludam, todos nós enfrentamos oposições, todos, obstáculos. Todos nós, ao fazermos alguma coisa, temos obstáculos. Sejam as pessoas, seja nós mesmos, ou seja o mundo espiritual. E tudo isso é real. As pessoas, as minhas fragilidades e o mundo espiritual acabam combinando para nos impedir de reconstruir o que Deus quer que nós reconstruamos. Em Neemias, capítulo 2, verso 8, o livro lá no Antigo Testamento, Neemias, capítulo 2, fala a respeito dessa ida para lá. Neemias 2,18 fala assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Então ele estava em Jerusalém, compartilhou com seus compatriotas: vamos restabelecer a nossa segurança, vamos restabelecer a nossa estabilidade, vamos restabelecer a justiça de Deus na nossa cidade, na nossa nação. E as pessoas se encorajaram ao ouvir esta afirmação. E nós precisamos ser encorajados hoje de sabermos que Deus, através do seu Espírito Santo, 2.500 anos depois, está conosco para reedificarmos os muros caídos, quebrados na nossa história. Que é o tempo de entendermos que agora nós precisamos reconstruir a nossa vida. E você pode dizer: mas eu não tenho nada para reconstruir, está tudo certo, meu casamento está bom, meus filhos estão bom, a minha empresa vai bem, o meu trabalho está legal, eu não tenho dificuldade, passou. Mas nós sabemos que lá no fundo, amados,
há muitas questões em nós. Há muitas questões lá no seu profundo coração, nos seus sentimentos, no seu psicológico, de relações que precisam ser consertadas. Por exemplo, não sei, com seu pai, com a sua mãe. Talvez você e sua mãe se suportam. Talvez você com seu marido está lá porque está junto há muito tempo. Talvez a sua relação com seus irmãos é cada um para um lado. Talvez a sua relação com seus filhos também é fraca, é frágil, é fragmentada. E acima de tudo, você pode até pensar que a sua relação com Deus está bem, mas a sua relação com Deus nunca foi tão superficial. Que muitas vezes nós estamos achando que nós relacionamos com Deus, nós lidamos com uma religião, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes nós achamos que a nossa relação, a nossa intimidade, nossa comunhão com o Pai está bom, mas está frio. Ela existe, mas ela é gélida. Porque perdemos a nossa comunhão com Deus. As estatísticas dos últimos 5 meses, naquilo que é a relação das pessoas com Deus, não são boas. Há uma dispersão, houve uma dispersão por conta de não mais termos um ambiente presencial. Não estou dizendo que a igreja é o ambiente presencial, a igreja sou eu e você e Deus. Mas esse ambiente, ele coopera na minha espiritualidade. Esse ambiente me encoraja, me anima. Esse ambiente, ele nos leva à comunhão, esse ambiente nos leva a reconhecer o irmão, a irmã. Esse ambiente nos leva a chorar e se alegrar um com o outro. Houve uma dispersão no esfriamento. Então nós precisamos entender onde estão as nossas fragilidades relacionais para reconstruí-las. Eu e você precisamos entender na nossa vulnerabilidade, na nossa fragilidade, onde nós precisamos abordar na nossa vida, adressar na nossa vida, de forma que possamos reconstruir o que está fragilizado. Você está preparado para o novo de Deus? Você quer o novo de Deus? O que nos impede, então, de reconstruir? Neemias, capítulo... o muro... Na verdade, amados, esse muro de Jerusalém já tinha ocorrido algumas tentativas de reconstrução que não tinha dado certo. Esse homem, esse cara chamado Neemias, chega lá, conversa com os judeus, com os principais, com os sacerdotes, com os príncipes, os juízes, estabelece um pacto para a reconstrução do muro. E é interessante, amados, sempre quando eu e você recebemos uma notícia, vamos colocar dessa forma, uma nova notícia, uma boa notícia, nós nos animamos. E quando nós recebemos uma notícia nova, um desafio novo, algo diferente, a gente se anima e vai. É igual quando a gente encontra Deus pela primeira vez, a gente fica apaixonado por Jesus, a gente anima. Ou quando a gente conhece uma pessoa nova, um namorado, uma namorada, um amigo, a gente se anima. E a gente encoraja, vamos fazer, bom demais, um casamento, uma empresa nova, um novo trabalho, um novo negócio, um novo hobby, um novo esporte, qualquer coisa nova, nós nos animamos. Mas quando as coisas começam a se realizar, nós percebemos que é bom, mas não é fácil. Não é porque é bom, não é porque é de Deus, que você vai achar que isso vai acontecer sem esforço. Não há nada na nossa vida sem esforço. O trabalho,
a família, é por esforço. Para estarmos juntos com as pessoas, tem que haver esforço. Para estarmos aqui hoje, houve muito esforço. Só que os esforços, se nós não temos a consciência de propósito, de objetivo, de destino, nós corremos o risco de nos desviarmos durante a caminhada. Por que um casamento, ele pode ser para sempre? Porque há um esforço. Porque se não houver esforço, nas primeiras oposições das diferenças conjugais, mudamos de ideia. O texto diz, no capítulo 4 de Neemias, eu vou ler para vocês, no verso 6, fala assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O texto está dizendo que essa muralha, esse muro, que estavam quebrados há quase 140 anos, em poucos dias, os trabalhadores estavam tão animados com a novidade, com o encorajamento, eles estavam tão animados com a perspectiva de ver algo novo sendo realizado, que eles construíram ou reconstruíram o muro até a sua metade, em poucos dias, depois de mais de 100 ou cerca de 140 anos derrubado. Ao mesmo tempo, os inimigos que estavam à volta, povos inimigos, começaram a fazer com eles uma guerra espiritual, uma guerra psicológica, e depois uma guerra espiritual. Quando nós começamos a edificar algo novo na nossa vida, quando nós começamos a fazer algo que é necessário, que já tinham passado em muito a hora de fazer, nos animamos. Mas as pessoas começam a nos dizer que não vai dar certo. Assim como aqueles inimigos fizeram com os judeus, as pessoas fazem conosco hoje. Elas nos ridicularizam, nos ameaçam, nos intimidam, elas trazem embate, elas falam da nossa autoestima, ela fala que nós não vamos dar conta, ela nos trata com desdém, ela nos trata com fúria. Quantas vezes você foi começar algo na sua vida e disseram isso não vai dar certo? Quantas vezes algo aconteceu na sua vida e falou assim, larga ele? Quantas vezes com dificuldade alguém dito amigo, conhecido, familiar, você fala assim, larga ela? Não mexe com isso não. Isso não vai dar certo não, isso é fria. Essas vozes, amados, não são de Deus. As pessoas vão dizer isto. Isso é entusiasmo, mas com pouco tempo você vai parar. Isso é, como diz uma expressão popular, isso é fogo de paia. Isso é cavalo paraguaio. Começa bem, mas acaba mal. Quantas coisas, não precisa me responder não, responde para si. Você começou animado, entusiasmado e não completou. É necessário identificarmos as nossas vidas, os pontos pelos quais eu não estou conseguindo terminar aquilo que eu comecei. Porque para que eu experimente, para que você experimente o novo de Deus, nós temos que ir até o fim. Senso de propósito, senso de destino, para cumprir aquilo que está proposto na minha e na sua vida. Amados, não importa o passado. Deus faz tudo novo. O que importa nas nossas vidas é o hoje e a perseverança de amanhã. Sem perseverança, impossível. Sem perseverança, os relacionamentos não duram muito tempo. Porque nós, seres humanos, homens e mulheres, somos limitados, cheios de defeitos. Nós temos muitas fragilidades. O nosso temperamento não é fácil, a nossa personalidade não é simples, as nossas preferências, o nosso egoísmo.
os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa teimosia. Então não importa se as coisas para trás não deram certo. O que importa é que nós possamos crer hoje e perseverar. Perseverança significa constância. Perseverança significa firmeza de propósito. Então eu tenho que saber onde eu quero chegar, melhor dizendo, eu tenho que descobrir em Deus o que Ele tem para eu chegar, trabalhar esses pontos na minha vida, identificar as vozes inimigas e rechaçá-las. Abrir os nossos ouvidos para Deus, para ir em direção que Deus quer falar e fazer. No verso 10 desse mesmo capítulo 4, poucos versículos depois que disseram que os trabalhadores estavam animados para terminar o muro, porque já tinham chegado até a sua metade, no verso 10 fala assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Pouco depois, o muro já estava à sua metade. Eles cansaram por causa dos escombros, dos entulhos. Amados, o que te cansa, o que me cansa, o que nos cansa, não é o trabalho a ser executado, não é a reconstrução daquilo que nós nos propomos. O que nos cansa, o que te cansa, não é o trabalho que Deus tem para você, não são as coisas que Deus colocou na sua mão. O que nos cansa não é o projeto de Deus para nós, o que nos cansa são os entulhos que ajuntamos e reunimos na nossa vida, que nos impede de terminar com alegria aquilo que nós começamos. Entulho, lá no dicionário, fala aquilo que atravanca. Entulho é o que embaraça. Entulho é estorvo, segundo o dicionário da língua portuguesa. É escombros, destroços, ruína, resquícios do passado. Olha só que interessante a tradução, do uso dessa palavra na língua portuguesa. Resquícios do passado. Quais são os resquícios do seu passado que você tem carregado com você, que está te cansando a terminar o projeto de Deus na sua vida? Resquícios do passado. Traumas, lembranças, ressentimentos, amargura, vingança, raiva, ódio. O que tem carregado no nosso coração? Entulhos são práticas antigas. Coisas que eu fazia, já devia ter parado de fazer há muito tempo. Pecados, ressentimentos e vingança, como eu disse. Sabe o que acontece, amados? Entulho, nós nos conformamos com o entulho. Nós nos acostumamos. Pior, nós nos amoldamos a essas coisas. Porque o entulho não é lixo orgânico, o entulho não fede. Porque se entulho fosse lixo orgânico, ninguém suportaria, ou pelo menos a maioria não se importaria, suportariam por mais de 2 dias. Então, entulho não é lixo orgânico. O entulho não necessariamente putrefa. O entulho é algo que nós simplesmente nos acostumamos a andar. Eu imagino que lá em Jerusalém, aqueles 140 e tantos anos lá, que aqueles muros que eram derrubados, com certeza havia muitos lugares que estavam jogados pela rua, pela passarela, pelo caminho. E as pessoas, com certeza, ao avistar ou se deparar com o entulho, em vez de removê-lo, dava a volta. E às vezes é assim na sua vida. Os entulhos estão lá e você não está disposto a remover esses entulhos. Pelo contrário, você apenas dá a volta por eles. E eles estão lá. Assim são as coisas no seu coração, no meu coração. Assim são as coisas no coração do ser humano. Nós nos conformamos, acostumamos e nos amoldamos a esses resquícios do passado. E enquanto eu e você não removemos esses entulhos definitivamente das nossas vidas,
vamos continuar sofrendo e não terminando o que Deus começou. Nós precisamos remover esses entulhos. E o pior é que tem muitas pessoas que usam como justificativa em suas vidas os seus entulhos. Justificam como são, justificam como agem, justificam como lidam com as pessoas, justificam como lidam com o dinheiro, com as coisas do passado. Não, eu sou assim por causa disso. Você não conhece minha história. Você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe que eu não tinha nada. Você não sabe que me traíram, que me abusaram, que me ridicularizaram. Então nós vamos usando dessas artimanhas para justificar aquilo que é o injustificável. Amado, você quer reconstruir o novo de Deus na sua vida? Você está preparado para o novo de Deus na sua vida? Identifique as vozes do inimigo. Identifique na sua vida esse embate psicológico, essa luta, essa guerra psicológica de informações, de acusações, de desdém. E não dê ouvidos a isto. Ouça o que a voz de Deus tem para você. As coisas velhas ficaram para trás. E eis que fiz tudo novo na sua vida. Porque vocês são novas criaturas. Vocês são filhos e filhas do Deus Altíssimo. Nós precisamos remover esses entulhos, caso contrário, infelizmente eu tenho que dizer que se nós não removermos os entulhos passados, os estorvos da vida, continuaremos sem terminar e sem experimentar o novo de Deus. Se você pudesse dizer hoje, você sabe qual que é o estado desejável de Deus para a sua vida? Você está vivendo isso na sua vida? Você vive o que Deus tem para você hoje? O que Deus espera de você? Você sabe? Quando Ele espera, que eu falo que Deus espera de você, não é que Deus tem expectativas em nós, não é isso. Quando eu falo que Deus espera de nós, é aquilo que é o projeto e o plano de Deus para nós. Amados, Deus tem um projeto para você, Deus tem algo tremendo, fantástico, extraordinário, sobrenatural para você, e você não está vivendo isso. Isso é triste. É triste saber que aquilo que Deus tem para mim é muito mais do que eu estou vivendo. Se você que é casado, ou você tem filhos, você vive, eu vivo, nós vivemos aquilo que o cônjuge, o marido ou a esposa, espera de você, os seus filhos. Você é aquilo, você é o projeto de Deus para os seus filhos. Você tem sido aquilo que a sua família precisa? Você tem sido tudo aquilo que Deus fez para você ser? Vou repetir. Você tem sido tudo aquilo que Deus te fez para ser? São perguntas que nos ajudam a entender qual que é o nosso estado atual de vida. Porque, afinal de contas, amados, o que eu tenho para falar para você hoje é que você não se conforme de viver e experimentar menos daquilo que Deus tem para você. De paz, de alegria, de realização, de casamento harmônico, de relacionamentos saudáveis, de família bem ajustada. E, acima de tudo, um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo, caloroso com Deus, com o Pai. Semana passada nós falamos sobre Pai, foi o nosso tema do culto da semana passada, em virtude do Dia dos Pais. E uma coisa que nós dissemos é o seguinte, que infelizmente as pessoas
por conta dos entulhos guardados das suas relações ou da falta de relacionamento com os pais, acabam trazendo essa carga de decepção, de frustração para Deus. Ou seja, as experiências ruins que as pessoas tiveram com seus pais são transferidas para a relação delas hoje com Deus. E não pode ser assim. Não tem nada a ver a minha relação com meu pai com Deus, porque o meu pai, assim como eu sou pai, eu sou cheio de falhas, eu falho, eu erro, eu me equivoco com os meus filhos, eu sou tão limitado, eu sou tão frágil, que os meus filhos têm que entender que a relação delas ou deles com Deus é outro nível comigo. E a minha relação com meu pai, idem. Se relações de filhos com pais não foram bons, não significa que a relação que nós temos com o nosso pai precisa ser ruim. Porque as pessoas desconfiam de Deus. As pessoas até hoje parecem desconfiar das intenções de Deus. Como se Deus errasse. Deus não erra. Deus é perfeito. Então, o que nós precisamos hoje é identificar essas vozes, identificar esses entulhos, ouvir a Deus, remover o que me impede da reconstrução do novo de Deus e me aprofundar nisso. E a minha oração por você e por nós hoje é esta: que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração essas vozes para que você não dê atenção a elas, que o Espírito Santo de Deus revele a você os escombros, os resquícios do passado que você precisa remover para que você experimente o novo de Deus hoje, não amanhã, não semana que vem, hoje, agora.